Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar de cabeça numa daquelas perguntas gigantes, não é? O que é a verdade? E para nos ajudar a navegar esta ideia que é super complexa, vamos usar como guia um diálogo filosófico fascinante. Vamos lá então. Então vamos começar com uma coisa que, parece inegável, certo? Uma daquelas verdades básicas que todos aprendemos na escola. 2 mais 2 é igual a 4. Simples. É um facto. Ponto final. Mas e se calhar não for assim tão simples? E se esta verdade absoluta for, na realidade, apenas um acordo? Uma espécie de história conveniente que todos aceitamos para que o mundo à nossa volta faça sentido? É precisamente esta pergunta que vem abanar as nossas certezas e que abre a porta a todo este debate. E é aqui que entra um conceito fundamental: a convenção. O que é isto? Bem, basicamente é algo que nós estabelecemos como verdade, mesmo que não o consigamos explicar na totalidade. É o ponto de partida que todos aceitamos para conseguir construir um raciocínio. Ou seja, 2 mais 2 é igual a 4 é, sim, uma verdade universal, mas é uma verdade por convenção. Ora bem, a partir daqui, a coisa aquece. A nossa análise transforma-se num autêntico campo de batalha de ideias. Vamos ver diferentes pensadores a confrontarem-se, a debaterem ferozmente sobre o que é afinal a verdade. Ok, um ponto de partida clássico é este. A verdade vem da razão pura, da lógica. Mas a filosofia, como sabemos, adora levar as coisas ao limite. Então, e se deitássemos tudo por terra? Se questionássemos absolutamente tudo que achamos que sabemos, só para ver se encontramos apenas uma, verdade que seja impossível de deitar abaixo? E é precisamente esta a proposta de Descartes. O método dele era simples, mas ao mesmo tempo radical. Duvidar de tudo. A ideia era despirmos-nos de todo o conhecimento acumulado para encontrar a base de tudo. E é daí que vem a famosa frase: penso, logo existo. Uma verdade encontrada apenas e só através do pensamento. Claro que, como em qualquer bom debate que se preze, surge logo uma objeção. Nem a ideia de Descartes escapa. Alguém chega e diz: não, espera lá. A existência não depende obrigatoriamente do pensamento. E isto deixa bem claro que, no mundo da filosofia, não há ideias sagradas. Nenhuma está a salvo de ser posta em causa. E aqui, neste ponto, resume-se o grande conflito. De um lado, temos a verdade que vem da razão. É lógica, é externa, é objetiva. Do outro, temos a verdade do espírito, algo mais interno, transcendente. É uma coisa que se sente mais do que se prova, sabem? Quase como a aura que sentimos ao olhar para uma grande obra de arte. Vamos então explorar um pouco melhor esta segunda via. Vamos mergulhar nesta ideia de uma verdade que vai para além da lógica pura. Uma visão que foi, aliás, defendida por um dos maiores gigantes da filosofia. Para Platão, a coisa era clara. A verdade não está aqui, no mundo material que nos rodeia. Não, ela existe num plano superior, um plano espiritual. E para a conseguirmos alcançar, temos de ser capazes de olhar para além das sombras do nosso dia-a-dia. E para tentar tornar esta ideia, que é bastante abstrata, um pouco mais concreta, o diálogo lança uma pergunta muito provocadora. Imaginem, e se a derradeira personificação desta verdade espiritual aparecesse hoje, no nosso mundo? Como é que as pessoas iriam reagir? A resposta é brutalmente honesta. Seria rejeitado. E a razão para isso é simples e ao mesmo tempo profundamente humana. As pessoas, no geral, não querem ser confrontadas com a verdade. E reparem, isto muda completamente o foco da discussão. Já não estamos a falar só sobre o que é a verdade, mas sim sobre a nossa reação a ela. E esta ideia liga-se a um conceito absolutamente fascinante de Kant. Ele dizia que a verdadeira liberdade não é fazer aquilo que nos apetece, pelo contrário. Ser livre é ter a capacidade de ir contra os nossos próprios desejos e fazer aquilo que está certo, mesmo que seja o que menos queremos. Ou seja, tanto a verdade como a liberdade exigem uma enorme disciplina sobre nós próprios. E com isto chegamos a um ponto mesmo crucial da nossa conversa. Se a verdade é assim tão importante, tão nobre, por que é que temos esta tendência quase irresistível para fugir dela? A pergunta é mesmo esta, direta e sem rodeios. Por que é que, apesar de dizermos que valorizamos a verdade, passamos a vida a fazer de tudo para a evitar? Bem, a resposta, ao que parece, está na nossa própria psicologia. Este processo de fuga pode ser visto em 4 passos. Primeiro, procurar a verdade dá trabalho, existe esforço. Segundo, é muito difícil uma pessoa esforçar-se quando o resultado final é uma incógnita. Terceiro passo, para não sentirmos a dor de ter feito a escolha errada, preferimos convencermos de que não há opções erradas. E por fim, o passo que talvez seja o mais difícil de todos.
a recusa em admitir que tomamos uma má decisão. E assim, depois desta viagem pela razão, pelo espírito e até pela nossa própria psicologia, chegamos àquele momento de refletir e tentar juntar as peças. O que é que tudo isto significa, afinal? No fundo, voltamos ao nosso ponto de partida. Sim, claro que existem verdades universais, como o nosso 2 mais 2 é igual a 4. Mas agora percebemos melhor que são verdades por convenção. São um acordo, uma base comum que nos permite comunicar e construir coisas juntos. Só que a grande busca que moveu pensadores como Platão ou Dostoiévski não era por este tipo de convenções. Era por outra coisa. Era por uma verdade muito mais profunda, mais pessoal e muitas vezes mais dolorosa. Uma verdade que desse um sentido à vida. E é aqui que chegamos à tensão final de toda esta conversa. Por um lado, parece existir uma verdade objetiva, universal, mas por outro, há também uma verdade subjetiva, pessoal. O diálogo acaba por reconhecer isto mesmo, que a verdade de uma pessoa pode não ser a verdade de outra, mesmo que ambas estejam a tentar ligar-se a algo maior. E para terminar, fica uma pergunta que, no fundo, resume toda esta nossa viagem. A busca pela verdade, seja ela qual for, não é um passeio no parque. Exige esforço, exige disciplina e, por vezes, exige o sacrifício de ideias e crenças que nos são muito confortáveis. A grande questão que fica no ar é esta: o que é que cada um de nós está disposto a abdicar para a encontrar?